Vamos direto ao ponto. Hoje, o nosso mergulho é nos bastidores de uma proposta de parceria estratégica bem robusta, focada no mercado de bem-estar integrativo. A ideia aqui é desvendar os dados operacionais da Doterra e entender, de fato, quais são as engrenagens que mantêm essa multinacional rodando globalmente. Acompanhar a estrutura desses dados é, sem dúvida, o caminho mais rápido e direto para entender a força por trás desse modelo de negócios. Para começar a desenrolar essa história, os dados trazem uma pergunta fundamental. Num cenário econômico como o nosso, que é super volátil e cheio de incertezas, o que realmente constrói uma empresa com um legado duradouro e, principalmente, livre de riscos estruturais? Como é possível blindar uma operação contra o chamado risco sistêmico? As respostas da fonte formam exatamente a base de toda essa tese de mercado. E a primeira resposta já vem com um número de peso: 120. Os documentos destacam a escala massiva da operação com presença ativa em mais de 120 mercados pelo mundo. Segundo a fonte, não é uma estrutura montada apenas para competir, é uma fundação desenhada para ter hegemonia e dominar a participação de mercado globalmente. O material divide essa estratégia em 5 partes bem claras e conectadas. Primeiro, hegemonia e estabilidade global. Segundo, o padrão CPTG. Terceiro, retenção orgânica e escala. Quarto, a tríade da saúde. E, por fim, a validação institucional integrativa. Vamos passar por cada uma delas. Começando pelo pilar 1, hegemonia e estabilidade global. O campus corporativo, que é super detalhado no material, funciona basicamente como a materialização do poder socioeconômico da empresa. Não é só um aglomerado de escritórios bonitos, é o centro de comando de uma infraestrutura feita para ditar as regras da indústria do bem-estar, estabelecendo o que os dados chamam de verdadeira hegemonia de mercado global. Mas o detalhe que realmente chama atenção nessa estrutura é a questão financeira. A operação é totalmente livre de dívidas desde que nasceu lá em 2008. Operar sem passivos financeiros no mundo corporativo significa poder reinvestir o tempo todo em inovação, criando um ambiente de negócio super previsível e completamente blindado contra as loucuras e oscilações do mercado tradicional. É um baita diferencial. E isso nos leva diretamente ao pilar 2, o padrão CPTG, que age como uma barreira de entrada. No mercado, que, vamos ser sinceros, está cheio de produtos comoditizados, o documento descreve a criação de um verdadeiro fosso tecnológico. Esse é o selo CPTG, o Certificado de Pureza Testada e Garantida. Estamos falando do padrão absoluto de pureza bioquímica. A tese técnica argumenta que esses compostos naturais têm a capacidade real de penetrar a membrana das células e agir direto na raiz dos desequilíbrios. É um jogo completamente diferente dos compostos sintéticos superficiais. E aqui entra um ponto impressionante sobre a potência. O material traz uma métrica que é de cair o queixo. Uma única gota de óleo essencial equivale, em concentração, a 28 xícaras de chá da mesma planta. É só colocar essa potência gigantesca na ponta do lápis e o produto se transforma numa vantagem econômica baseada em centavos por dose. Isso democratiza o alto desempenho e garante que o consumo seja contínuo. Para garantir que essa potência chegue intacta, os dados revelam o controle sobre mais de 170 fontes de extração espalhadas por mais de 45 países. Essa cadeia direta de suprimentos existe para ter certeza absoluta de que a complexidade química de cada óleo não sofra nenhuma adulteração no meio do caminho. É controle rigoroso de qualidade da raiz ao frasco. Partindo agora para o pilar 3, retenção orgânica e escala como base de receita. Os dados revelam um percentual simplesmente brutal: 65%. Essa é a taxa de retenção de clientes reportada nos documentos. Para quem conhece o universo de vendas diretas ou até o varejo comum, sabe que as taxas normais são, na maioria das vezes, uma fração minúscula disso. Esse número é a âncora de toda a viabilidade estratégica do negócio, fundamentada em dados matemáticos incontestáveis. O material faz questão de colocar isso lado a lado de forma muito clara. De um lado, a retenção orgânica, que acontece de forma natural porque o produto funciona em nível celular e as pessoas simplesmente continuam comprando. Do outro, os modelos tradicionais, baseados unicamente em recrutamento, que sofrem com uma volatilidade imensa e exigem um esforço contínuo e exaustivo de vendas. A retenção orgânica apresentada cria uma base de receita residual incrivelmente estável e previsível. E olhando para essa estabilidade localizada aqui no Brasil,
O documento mostra um investimento estratégico de 50 milhões de reais em uma fábrica em Joinville, Santa Catarina. Isso vai muito além de só expandir a produção. A estratégia aqui é descrita como soberania de suprimentos, servindo como um hedge cambial natural para proteger a operação contra a variação do dólar e, ao mesmo tempo, transformando o Brasil num grande polo de exportação mundial. Entrando no pilar 4, o que o material chama de a tríade da saúde. O material divide a abordagem do bem-estar e das necessidades humanas em 3 áreas vitais. Primeiro, a saúde física, focada em biohacking, suporte celular e suplementação de elite, como é o caso do colágeno Beauty Power. Depois, vem a saúde emocional, oferecendo ferramentas biológicas para ajudar no manejo do sono e na modulação da inflamação. E, por fim, a saúde financeira, transformando o consumo eficiente numa estratégia inteligente para construir patrimônio no longo prazo. Para apoiar toda essa parte financeira, a fonte detalha um ecossistema gigante. Tem o programa de fidelidade, o LRP, que fideliza o cliente devolvendo até 30% do consumo. Tem um Econcept trazendo educação validada, além de uma arquitetura plural que abraça consórcios, franquias e comércio social. Tudo isso amarrado pelo mecanismo de pontos de volume, que converte o consumo em fluxo financeiro e comissões. É uma máquina desenhada especificamente para minimizar a curva de aprendizado e facilitar a vida de quem se torna parceiro. E finalmente chegamos ao pilar 5, validação institucional integrativa, a saúde com evidências. Subindo para o nível mais alto de credibilidade médica e científica, o documento aponta para o St. Elizabeth Cancer Center, que hoje abriga o Centro do Terra de Oncologia Integrativa. Segundo a fonte, ter a marca inserida dentro de um ambiente médico de altíssima complexidade como esse posiciona o projeto no topo absoluto da medicina baseada em evidências. Além disso, os dados apontam para integrações oficiais na rede de clínicas Prime Meridian Healthcare. Isso prova um movimento institucional gigante, levando o padrão CPTG para dentro dos protocolos diários dos cuidados clínicos tradicionais. É a ponte definitiva entre o cuidado alopático e as soluções naturais integrativas de altíssimo desempenho. E toda essa seriedade vista lá na ponta dos hospitais também aparece no início da cadeia produtiva, com o fornecimento com impacto. Os materiais deixam muito claro, não é um esforço puramente filantrópico. A fonte destaca que isso é inteligência logística pura. É um fornecimento ético que, além de blindar a cadeia de suprimentos contra rupturas, adiciona um valor gigantesco de ESG, a parte ambiental, social e de governança, atraindo os olhares de grandes investidores estratégicos. Para amarrar toda a tese que exploramos, o documento traz um convite muito direto. É uma oportunidade embasada em dados operacionais sólidos de aproveitar um momento de inflexão no mercado para se associar a uma corporação multinacional robusta, totalmente livre de dívidas e altamente focada em logística de entrega celular. Fechando nosso mergulho de hoje, fica uma reflexão bem poderosa em cima dos dados que vimos. Olhando para a expansão acelerada desse mercado e para essas métricas orgânicas absurdas de escala e retenção, qual seria, na prática, o impacto a longo prazo de plugar um modelo cientificamente amparado e livre de riscos dentro de um portfólio de negócio estratégico? A magnitude dessas informações certamente levanta muitas possibilidades sobre o futuro do bem-estar e de negócios sólidos. Esperamos que essa explicação tenha sido super esclarecedora. Até a próxima análise.